Pessoal, continuando nosso conteúdo aí de matemática financeira, nós vamos falar agora sobre juros compostos, né? Vamos entender como que funciona os juros compostos, então. Nos juros compostos, diferente do que nos juros simples, a base de cálculo não vai ser mais o capital inicial, né? O juros simples, todo cálculo de juro em período, seja mês, ano, dia, ele é feito em cima do valor inicial, do capital. Em juros compostos, não. Juros compostos é uma ideia de bola de neve. Então, por exemplo, você tem lá um capital inicial. Vamos pensar que o período é mês. Aí no primeiro mês vai gerar um juro, certo? Esse juros vai ser acrescido ao capital e aí a gente gera o que a gente chama de montante. No segundo período, nesse caso, no segundo mês, os juros já não vai ser calculado sobre o capital lá de trás, não. Ele vai ser calculado sobre esse montante. Então, o montante no final de um período sempre vai ser usado para gerar os juros no próximo período. Beleza? Nós vamos entender melhor isso aí. Vamos lá, um exemplo então. Vamos pensar que o José aplicou 15 mil reais no banco durante um período de 3 anos a uma taxa de juros compostos de 10% ao ano. Né? Que rendimento será gerado depois de 3 anos? Então, vamos lá. Primeiro ano, vou fazer a conta paulatinamente aqui. Primeiro ano. Então, o capital era 15 mil. Aqui 3 anos, mas nós estamos analisando no primeiro ano. Então, o tempo é 1 ano, certo? E o juro de 10%. Então, olha só. Qual que vai ser os juros, então? Capital 15 mil, multiplicado pela taxa de 10%, 10 dividido por 100 dá 0,10, ou seja, vai gerar um juro de 1.500. Esse juro acrescido aqui do capital gera o que a gente chama de montante, que nesse caso vai ser R$ 16.500. Quando entrar no segundo ano, o capital para gerar o juro aqui, ó, já não vai ser mais o 15 mil, e sim o 16.500. Então, o montante no final do primeiro período, nesse caso, primeiro ano, ele passa a ser o capital no segundo período, ou seja, nesse caso, no segundo ano. A taxa continua a mesma, 10%. Quando você calcula o juro aqui, ó, 16.500 vezes 0,10 vai dar 1.650. Esse valor é acrescido, né, no capital, que agora é o 16.500, mais os juros, dá um valor de 18.150. Ou seja, esse montante no final do segundo período, ele vai ser o capital no terceiro período. E aí ele multiplicado pela taxa de juros, né, vai gerar aí um valor de 1.815 de juros, acrescido ao capital de 18.150, nós temos um montante final de 19.965. Nos juros simples, qual que era a diferença? Esses juros aqui, ó, aqui é o 15 mil gerando 10%, seria 1.500. Aqui seria 15 mil gerando 10%, mesmo 1.500. 15 mil gerando 10%, mesmo 1.500. Então, no juros simples, o valor aqui do juros seria sempre o mesmo. Os juros compostos não. Por quê? Porque o capital acrescido dos juros passa a ser o novo capital no segundo período, ou seja, no segundo ano. O capital acrescido dos juros é o montante, passa a ser o capital no terceiro período e assim por diante, né? Então nós temos esse acúmulo diferente do que era no juros simples aí. Então esse é o valor no final dos 3 anos aí, certo? Então, ó, primeiro período, seja ano, mês, o que for, capital multiplicado pela taxa gera os juros. Esse juros somado ao capital gera o que a gente chama de montante. E esse montante é que é o capital no segundo período, faz a conta. O novo montante é o capital no terceiro período. Diferente no juros simples, porque no juros simples 15 mil, 15 mil, 15 mil. É o mesmo capital em todo o período, certo? Então aqui, ó, coloquei aqui só para a gente ter uma ideia. Olha só, os juros aqui, ó, os juros ele foi aumentando. Por quê? Porque o montante foi aumentando. Então no primeiro mês o capital era esse, juros é esse, montante passou a ser esse. Aí o montante passou a ser o capital. O juros já um pouco maior e assim vai. Então, se somar os juros aí, ó, um total de R$ 4.965 em juros, né? Então, aqui está falando, é isso, né? Que a partir de cada período financeiro, né? O montante ele passa a ser calculado como capital no período posterior, certo? E assim por diante. Então a gente fala que é a ideia de juros sobre juros aí.